Gravando. Então, boa noite mais uma vez. Queria agradecer de novo a presença e o interesse de vocês, queria renovar esse agradecimento a cada sessão. É muito importante para a gente ter um público interessado no tema, fazer com que a gente se esforce nesse desafio, que eu falei no primeiro encontro, de tentar falar sobre o processo penal, que é uma matéria tipicamente apresentada em faculdades de direito, em semestres avançados, que requerem uma certa base de direito em si, e apresentar esse tema para pessoas que não têm formação em direito. Então, ter a presença de vocês, ouvindo, colaborando, é sempre muito bom. Hoje, eu vou falar de forma mais específica sobre como o processo acontece na prática. Então, ele vai ser muito mais explicativo do que mesmo problematizador, mas óbvio que eu vou parar em alguns pontos para a gente refletir sobre algumas questões. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Pedro, o César perguntou aqui no chat, eu respondi para ele, mas talvez você que está olhando com mais atenção a lista do Google, você possa responder melhor se quando alguém perde o sinal, cai da reunião e volta, se isso fica registrado, como é que o Google registra. O relatório que eu tenho analisado, ele registra a hora da sua primeira entrada, a hora da sua última saída e quanto tempo entre esses dois você ficou presente na reunião. Então, por exemplo, tem pessoas que entram às 7, saem às 21, mas por alguma questão de conexão, alguma questão de ter que sair e voltar, só tem o registro de presença dela durante 30 minutos ou durante 1h30. Ele registra o seu tempo de presença e mais seu horário da primeira entrada e da última saída. Mas se a pessoa perde o sinal, sai e retorna, isso é registrado de novo, não é? Sim, volta a contar o tempo de presença dela. Isso, é isso. Então, respondi certo. Então, eu vou passar um pouco pela apresentação, eu vou retomar essa questão dos princípios que eu deixei para essa sessão, antes de entrar, mais uma vez, antes de entrar em como o processo de fato ocorre. Então, na sessão 1, eu fiz uma breve apresentação, falei sobre essa questão da linguagem, mostrei alguns vídeos, alguns manuais, falei sobre os fundamentos do processo penal, um fundamento histórico dessa questão da sociedade, da convivência, do conflito do direito, para mostrar que o processo ele tem que ele funciona de duas formas. Uma como instrumento, que é o fato de que o Estado só pune o seu cidadão por meio do processo, é o instrumento que o Estado usa para punir, e, por outro lado, para o cidadão é a garantia que ele tem de que não vai ser punido se não houver processo. Então, para o Estado, ele serve como um instrumento de punir, e para o cidadão, ele serve como uma garantia de que só será punido por esse meio. E fiz uma breve distinção entre o processo penal e o direito penal, para mostrar que a função do processo penal é uma função, as regras dele são regras formais. Eles não dizem, o processo penal não diz o que é crime e o que não é, ele não diz qual é a pena, mas ele diz como isso daí vai ser processado, o que é que o Estado precisa fazer para reconhecer um crime e para aplicar uma pena, que é a matéria do direito penal. Crimes e penas, é a essência do direito penal. Depois eu falei sobre os sistemas, um pouco sobre o sistema acusatório, que tem a ver com a divisão das funções de acusar, julgar e defender, e tem a ver com a presença de uma acusação prévia. Então a pessoa sabe do que ela está sendo acusada, que contrasta um pouco com as características do sistema inquisitivo ou inquisitorial, em que normalmente não se tem uma acusação clara, a gente está ainda buscando entender o que aconteceu para formular uma acusação, e muitas vezes a função de julgar e de investigar e de executar
a persecução penal, né, de ir atrás da pessoa para que ela responda, é feita pela mesma pessoa. Historicamente, seria o inquisidor, e a pessoa que respondia era o inquirido. Falei um pouco sobre essa ideia de sistemas mistos, que tem duas acepções. Uma é que é um sistema misturado, um pouco de acusatório, um pouco de inquisitivo. A gente vai retomar isso ao ver como o processo funciona. Vamos ver algumas etapas e pensar sobre isso. Ou ele pode ser considerado misto também por ter duas etapas. Uma inicial inquisitorial, que seria uma etapa de investigação, e uma outra acusatória, que seria a etapa da ação penal, do processo propriamente. E a gente falou brevemente que existem discussões sobre como a gente classifica o processo penal brasileiro, mas que mais importante do que essas discussões, se ele é acusatório, inquisitorial ou misto, é tentar ver em cada etapa dele como isso se aproxima de um ou de outro sistema. E é isso que a gente vai fazer hoje, de certa forma. Vai passar etapa a etapa e pensar um pouco sobre essas características. Depois eu fui para os princípios. Da vedação da prova ilícita, ontem a gente teve a oportunidade de falar com mais vagar sobre ele. Todo princípio tem uma antítese teórica, foi o que eu disse, né? Ele tem tipo um antiprincípio, um algo que lhe contrapõe. Na primeira sessão eu tinha falado aí do princípio da vedação da proteção insuficiente, ou então da aceitação da prova ilícita. Que o Estado, diante de um fato grave, ele não poderia proteger a sociedade de uma forma insuficiente, ele precisaria reconhecer a prova, ainda que ilícita. Foi o que o professor Sérgio falou ontem como um princípio da veracidade da prova. Então, se a prova é verdadeira, ela vai ser usada independentemente do meio que ela foi obtida. A gente discutiu um pouco sobre isso ontem. Publicidade a gente vai discutir um pouco mais na sexta. Falar um pouco sobre a publicidade, o sigilo do processo da investigação. Aí a gente teve a oportunidade, na primeira sessão, de falar sobre a presunção de inocência e os reflexos disso. O que é que significa ser presumidamente inocente? E uma consequência disso, que é o fato de que quando existe uma dúvida, o juiz deve tender a ser favorável ao réu. A gente vai ver alguns casos hoje também sobre isso, quando a gente for analisando o decorrer do processo. Falou um pouco sobre o princípio da verdade real, que no processo penal o juiz não pode se contentar com presunções, com ilações. Até isso também foi retomado, de certa forma, quando a gente falou no finalzinho da sessão de ontem sobre provas indiciárias. Então, tem esse princípio da verdade real, eu fiz uma problematização sobre ele, mostrando que no processo penal nem sempre a gente precisa ir atrás da verdade. Se a acusação não foi capaz de demonstrar que aquele crime aconteceu, o juiz não deveria ir atrás ele mesmo de se aproximar da verdade. Esse seria um papel típico da acusação. A gente precisaria de um juiz mais ignorante, mais inerte, para que a gente tivesse um processo penal mais justo. E isso daí tem tudo a ver com a imparcialidade, que é justamente essa ideia de que o juiz, por mais que ele tenha suas convicções políticas, sua formação moral, suas crenças religiosas, seus valores, na hora que ele está administrando o processo, conduzindo o processo, ele não vai privilegiar uma parte nem a outra, ele vai tratar as partes de maneira igual. E também ele vai se isentar de julgar casos em que ele se reconhece interessado, em que ele tem algum interesse naquilo. Ele está julgando um parente, ele está julgando alguém muito próximo, que ele gosta muito, ele está julgando alguém que deve a ele, ou alguém a quem ele deve. Então, nesses casos, ele vai se reconhecer que ele não tem a imparcialidade necessária para julgar aquele caso e vai passar esse processo para outra pessoa. Essa seria a diferença, inclusive? Pedro, Pois não. só uma parte. Eu acho que você está falando não do que acontece, do que deveria acontecer, né? Os juízes deveriam se portar desta maneira, porque a gente sabe que há muitos problemas que
tanto chegam à corregedoria dos tribunais de justiça, quanto que escapam às corregedorias, mas é um dever ser também, né? Não só legal, mas comportamental. Só uma parte, desculpe. Exato. E foi bom a gente parar aí para observar isso, que é até bom a gente retomar essa questão das antíteses teóricas, ou seja, que cada princípio tem um antiprincípio que está brigando com ele. O da imparcialidade também tem. E muitos defendem isso. Muitos defendem que o juiz não deveria ser de todo imparcial. Ele deveria se substituir às partes, ele deveria ajudar as partes. Esse é um discurso presente em muitos magistrados, que não aceitam essa figura passiva do juiz, que é própria do juiz imparcial. O juiz imparcial tem a ver com essa ideia de um juiz passivo, porque imparcial quer dizer justamente que ele não é parte. O parcial é aquele que é parte, que toma parte, que faz parte, ele tem um lado. O juiz não deveria ter nenhum dos lados, não deveria ajudar nenhum dos lados. Então, alguns juízes dizem que esse papel não é o papel do juiz no processo, que o juiz no processo deve se aproximar de uma verdade real, então ele deve buscar ajudar as partes naquilo que elas precisam. Então, se o órgão de acusação está falho, não está conseguindo produzir a prova para aquilo, e ele vê que aconteceu um crime grave, ele vai ajudar o órgão de acusação. Então, ele vai fazer perguntas para as testemunhas, ele vai pedir uma perícia, ele vai condenar, num caso que o órgão de acusação pediu absolvição, ele vai ter uma postura ativa em prol da acusação e também em prol da defesa. Se ele vê que ele tem uma defesa insuficiente, se ele vê que o advogado não está cumprindo o papel que era esperado, ele vai ajudar o réu a se defender, ele vai suscitar, né, ele vai trazer teses de defesa para que sejam debatidas durante a instrução, ele vai tentar auxiliar aquele réu. E acho que a partir daí a gente pode falar brevemente dos outros 4 que eu tinha deixado, que é a questão do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, já posso fazer um gancho com essa última parte que eu falei. Então, a ampla defesa, ela significa justamente isso, que o acusado, ele pode se socorrer, ele pode ter ajuda, ele pode buscar ajuda em tudo aquilo que ele puder beneficiar, de forma ampla. Então, todo tipo de prova que ele pedir e for possível realizar, deve ser feita. O que ele precisar na defesa dele deve ser atendido. E o contraditório significa que tudo que acontece no processo, todos os passos do processo, ele precisa estar sempre ciente, ser sempre avisado e ter a oportunidade de contribuir. Então, o contraditório, ele tem a ver com essa questão de conhecer e contribuir. Tudo que acontece no processo é preciso que o acusado conheça. É preciso que ele saiba. Então, até recentemente eu estava escrevendo sobre essa situação. Uma testemunha estava acuada e com medo de depor, receiosa de receber alguma represália do acusado. Então, ela estava com medo. Ela queria, sim, depor, mas ela não queria de forma alguma que o acusado soubesse que ela depôs. Ela contaria tudo para o juiz, desde que o juiz não revelasse ao acusado que foi ela que contou. Então, ela coloca o sistema de justiça numa posição que ele não consegue lidar, porque é impossível que a gente escute uma testemunha e não comunique isso, e não avise isso ao acusado, porque ele precisa saber de tudo que acontece no processo, e mais que isso, ele precisa dar sua opinião e contribuir. Então, num depoimento de uma testemunha, é preciso que ele esteja presente, que ele escute o que ele fala, que ele possa fazer algum tipo de pergunta, que ele possa participar. E, quando ele precisar se defender, é preciso que ele possa utilizar todos os recursos que estão à sua disposição.
Depois, eu vou primeiro ler o que o Elisandro colocou sobre imparcialidade, depois vou seguir para os outros. O Elisandro colocou assim no chat. O princípio da imparcialidade é um dever ser que tem por função levar ao jurisdicionado a conformação, aceitação do decisório. A imparcialidade, parece-me, é meramente utópica, pois o indivíduo sempre será parcial, seja por preconceitos, seja por bagagem cultural e social do magistrado e por tantas outras razões que o farão pender a uma das partes. Essa visão é uma das visões que existem. Essa é uma, que não existe imparcialidade. A outra visão, que é a que é presente nos manuais e também nos discursos e no Estatuto da Magistratura e na forma como os juízes se referem a isso, é que o que não existe é a neutralidade, que é essa ideia dos preconceitos, da bagagem cultural e social, do que faz você pender por uma parte ou outra, é a neutralidade, e de fato ela é utópica e não existe. Mas a imparcialidade, ela não seria, nessa visão do manual, ela não seria algo desse campo, da bagagem, ela seria algo do campo da atitude. E outro, algo do campo do parecer. Isso também eu achei muito interessante, ao pensar sobre a imparcialidade. Ela tem essa da atitude, qual a atitude que ele toma diante da sua falta de neutralidade, se ele se deixa levar por ela na sua atitude. No seu julgamento, obviamente, ele vai se deixar, mas na sua atitude enquanto diretor do processo. E outra, no parecer. Essa tem um ditado da mulher de César, eu acho, ou acho que é o ditado da mulher de César, que a mulher de César não basta ser honesta, é necessário que pareça honesta. Essa também é a ideia da imparcialidade. É necessário que, além de tudo, ele pareça imparcial, que nenhum comportamento dele possa levar a outras interpretações. Então, a imparcialidade teria a ver mais com comportamento e atitude. E a neutralidade teria a ver com seus valores, sua bagagem. Então, apesar de ser impossível uma neutralidade, seria desejável uma imparcialidade. Esse é o discurso presente no universo jurídico, nos manuais, no código de ética. Apesar de que é óbvio que essas duas coisas são de difícil separação. São de difícil. Talvez a separação seja mais teórica do que prática. Mas no campo teórico é isso que se diz, é assim que se tenta se separar, neutralidade de imparcialidade. Então, contraditório para a defesa, essa questão de você poder se defender por todos os meios, meios previstos no direito, claro, e ter ciência de tudo que acontece e poder participar. Contraditório tem muito a ver com essa questão de você participar. Se não foi dada a você a oportunidade de participar do processo, então foi esse princípio que a gente feriu, do contraditório. Aí a gente vai agora para o duplo grau de jurisdição. A gente falou um pouquinho sobre ele ontem também, né, o fato de que você tem o direito de ser julgado por mais de uma pessoa. Ou melhor, mais de uma vez, a gente poderia dizer. Até porque existem julgamentos colegiados de primeiro grau, né? Mas o que é que isso significa? Que na primeira vez que você é julgado, você está sendo julgado por um grupo de pessoas. Mas o que é que esse princípio do duplo grau de jurisdição significa? Que você tem o direito daquela decisão que é tomada ser revista por outras pessoas. Eu acho que de alguma forma ele se comunica com a questão da falta de neutralidade que todo juiz está sujeito. Então, você vai ser julgado por uma pessoa repleta de valores, e talvez esses valores façam que ela veja o caso por um único ângulo. Então, você tem o direito de que aquele caso seja visto por uma outra pessoa. Levar esse caso para uma outra pessoa, para que outra pessoa também analise, além dessa primeira, né? Você tem o direito que seu caso não seja julgado por uma única pessoa. E isso vai se revelar no processo brasileiro pelos recursos. A gente vai também falar bastante deles na próxima parte. Depois, um outro princípio
que eu listei foi do juiz natural. Ele é contrário ao princípio do juiz de exceção. Isso significa, o que é que o juiz natural significa dizer? Que você tem direito a ser julgado por alguém que não foi escolhido excepcionalmente para o seu julgamento. Ele não foi escolhido para julgar o seu caso por causa que é o seu caso. Ele foi escolhido por regras que já existiam antes do seu caso acontecer. Antes do seu caso acontecer, antes de você fazer o fato que está em julgamento, ou desse fato vir a julgamento, já existia uma regra que dizia quem julgaria aquilo. Então, esse juiz é um juiz natural. Ele não é de exceção, ele não é criado para julgar o seu caso. Então, ao longo da história, a gente vê casos de juízes de exceção. Juízes que foram feitos para julgar aqueles casos. Um caso clássico é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal criado para julgar os crimes de guerra praticados pela Alemanha nazista e outros aliados. Tribunal de Tóquio também, criado para julgar generais japoneses e pessoas que ajudaram no regime japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são tribunais de exceção. Foram criados após os fatos para julgá-los. Então, a gente tem direito que isso não aconteça com a gente. E só nos julgue quem naturalmente já iria fazê-lo. Não seja designado alguém especificamente para aquilo. Né? E existe um anteprincípio que seria o juiz especializado ou de exceção, que também tem o seu valor. Acho que isso que a gente precisa pensar. Tipo, isso é um princípio, mas o anteprincípio também tem uma razão e um valor. Porque, muitas vezes, seria muito melhor colocar para um juiz super especializado naquilo, para julgar algo que ele conhece, do que um juiz natural que não tem domínio do tema. Então, vamos pegar um caso de um crime financeiro que lida com alguma operação muito específica do mercado de capitais. E aí você vai colocar esse caso numa vara criminal comum, um juiz que não tem muita qualificação nesse tipo de coisa. Enquanto você poderia ter esse caso julgado por um juiz que conhece muito esse tipo de assunto. Ou mesmo rompimento de barragem, como foi dito, ou questões relacionadas à engenharia ou bioquímica, que às vezes um juiz especializado poderia ter mais domínio. Não é essa regra, não é esse princípio que é o privilegiado do nosso sistema. O nosso sistema privilegia o do juiz natural. Ainda que a gente tenha juízes especializados. E aí eu vou falar um pouco mais dessas especializações na sexta, que hoje eu vou passar brevemente por elas. Pedro, desculpa, só fazendo mais uma parte, eu acho importante, como você citou o Tribunal de Nuremberg, lembrar que, como o direito estatal ele está muito vinculado às políticas de Estado, quando se torna quando, por exemplo, o nazismo se torna uma política de Estado, o direito fica à mercê do que são os valores, os princípios nazistas. Então, o Tribunal de Nuremberg, na verdade, ele fez frente a um estado de exceção que instalou um direito de exceção e processos de exceção, né? Quer dizer, aquilo que deveria ser natural, que era um Estado que respeitasse a diversidade, enfim, deixou de ser. Então, quer dizer, esses conceitos também têm que ser muito lidos à luz de todo um contexto histórico e político, né, para não perderem o seu corpo e a sua alma, porque realmente o direito ele não é um ente que paira no ar, né? Enfim, ele se encarna na história e ele ganha conotações, tonalidades, a depender de momentos históricos. Então, isso é importante, porque, inclusive, uma das primeiras coisas, quando muda um regime político,
é mudar os procedimentos do direito, né? O processo é um dos primeiros códigos, os códigos de processo, e geralmente de processo penal, que é aqui o tema do nosso curso, são dos primeiros a serem afetados quando há uma mudança de regime, especialmente para um regime autoritário e ditatorial, porque justamente vão ser cerceados todos esses princípios que você está colocando tão bem, né? Por isso que mudanças legais, e claro, primeiro constitucionais, mas processuais, elas costumam ser o alvo de mudanças políticas. Eu acho que é importante pontuar isso, né? Mas lembrei porque você falou do Tribunal de Nuremberg. Tem todo sentido, exato. Por isso que a gente nunca pode levar nenhum desses princípios ao nível absoluto. Todos eles precisam ter algum tipo de restrição ou de, pelo menos, ponderação ou contraposição. Porque se a gente for a ferro e a fogo pensar que sempre deve haver um juiz natural, a gente perde nossas ferramentas para lutar contra regimes de exceção, por exemplo. Perderia se fosse levar esse princípio a ferro e a fogo. A gente vai, pouco a pouco, aprimorando os sistemas. No âmbito internacional, foi isso que eles tentaram fazer. Tentaram criar um tribunal permanente para julgar todos os crimes de guerra. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra. De forma a tentar evitar que fosse necessário a criação de novos tribunais de exceção. O que nem sempre foi possível. Muitas vezes foram necessários continuar julgamentos em tribunais de exceção, mesmo havendo um tribunal permanente, por causa da excepcionalidade daquelas situações. Então, vou seguir agora para o princípio da obrigatoriedade. Esse princípio da obrigatoriedade, ele diz respeito ao seguinte: havendo um indício de crime, havendo algo que leve à suspeita de um crime, é preciso que a busca por punir aquele crime siga adiante. Não está no poder de quem trabalha com isso. O que é isso? Que a gente chama de persecução penal. Não tá... O que é a persecução penal? É esse trabalho de, a partir de um determinado fato, eu levar aquilo adiante até a punição dos eventuais responsáveis. Então, esse trabalho, ele é obrigatório, pelo princípio da obrigatoriedade. Ele é obrigatório. Eu não posso deixar de fazê-lo. Não está no meu poder escolher se faço ou não. Eu preciso fazer, eu preciso levar adiante. Esse princípio ele entra em contraposição ao princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade é o contrário. Ele diz que diante de alguns fatos tidos como criminosos, as pessoas responsáveis pela persecução penal, elas vão avaliar se vale a pena ou não levar aquilo adiante. Então, na verdade, em termos práticos, não existe princípio da obrigatoriedade total. Por que não existe? Por que se diz isso? Em termos práticos, não existe princípio da obrigatoriedade total. Porque nenhum Estado tem um aparato de poder tão extenso que consiga identificar, investigar e punir todos os crimes que acontecem na sociedade. Ele sempre vai ter que fazer escolhas. Sempre ele vai ter que fazer escolhas políticas de como ele vai investigar e processar os crimes. No Brasil, por exemplo, eu vou chegar lá, que é a primeira parte do tema de hoje. Se você faz um boletim de ocorrência numa delegacia, não é certo que aquele boletim de ocorrência vai se tornar uma investigação. Muitas vezes ele vai dormir numa gaveta até um dia que será eliminado. E nunca acontecerá nada acontecerá a partir daquele boletim de ocorrência que você registrou na delegacia.
num regime de obrigatoriedade total, qualquer notícia que é trazida para o Estado, ele tem o dever de investigar. Então, ele não investiga porque ele não tem força humana suficiente para fazê-lo. Há sempre uma decisão política. Mesmo no processo federal, que é um que eu vou tratar com mais vagar, em que a gente tem mais recursos, o delegado, ao administrar a delegacia, ele vai escolher qual inquérito que ele vai tratar primeiro na pilha. Nem sempre ele tem um critério tão objetivo assim. Às vezes ele vai escolher pelo tamanho, às vezes ele vai escolher porque recebeu uma ligação, às vezes ele vai escolher pelo que está mais próximo na mesa. Diversos critérios podem ser utilizados para privilegiar uma investigação ou outra. Sempre eles acontecerão. Então, algumas investigações vão andar para frente, outras vão ser deixadas para trás, e delas não vai resultar nada. Isso significa que o princípio da obrigatoriedade ele é teórico. Na prática, todo sistema de poder sempre usa da oportunidade. Ele pode ter critérios definidos em lei, ou definidos em resoluções, ou definidos em acordos públicos, ou eles podem ser critérios velados, daqueles estados que não querem reconhecer que a oportunidade é impossível de fugir, como é o caso da legislação brasileira. A nossa legislação diz que esse é o princípio, é a obrigatoriedade. A gente precisa investigar tudo que aparece. A gente não pode... o delegado não tem o poder de, diante de um crime, dizer isso daqui não será investigado. Então, esses eram os princípios que eu queria tratar. A gente vai continuar falando um pouquinho deles. Existem muitos outros. A gente vai continuar retomando um pouquinho deles ao falar da persecução penal em si, ou seja, dessas etapas que levam à responsabilização de possíveis culpados por algum fato que é tido como criminoso. Eu pergunto se nesse ponto tem alguma dúvida ou algum ponto de pausa que ainda não ficou muito claro, que eu posso tentar repetir ou esclarecer. Pedro, eu achei importante você ter tocado nessa questão do quão teóricos são alguns princípios, na verdade todos eles, e o quanto isso causa tensões à medida que eles, como norteadores, como guias, vão sendo ou não aplicados diante de casos concretos, de situações concretas. Porque eu lembrei muito disso, ontem eu não quis interromper o Sérgio, num dado momento, quando ele justamente estava falando, por exemplo, né, não lembro se ele usou a ideia do princípio, mas acho que sim, da não violação, né, da intimidade, do espaço doméstico. Quer dizer, nós que fazemos, né, pontes entre o direito e as ciências sociais, a gente sabe que justamente depende dos domicílios, né, depende de quem está sendo ali abordado. Quer dizer, a gente sabe que o número de casos de violação de privacidade de pessoas que moram em comunidades, cujas casas são, enfim, consideradas tudo menos espaço a ser respeitado, com uma ordem judicial para se poder entrar, né? Então, eu acho importante, né, pensar isso. Eu sei que não é o objeto do curso, mas só pontuar que justamente uma das pontes entre as ciências sociais e o direito é fazer esse exercício, né, de o tempo todo entender que o direito mesmo, encarnado, ele está no entre o dever ser e o ser, né? Quer dizer, entre os princípios, as leis e a sua possível aplicação ou os seus casos de não aplicação. Então, só para pontuar isso, porque afinal, né, você e eu estamos aqui propondo esse curso como antropólogos. Então, amanhã eu vou poder falar um pouco de como a antropologia olha para o direito. Obrigada, Pedro.
Obrigado, tem todo sentido. Tem todo sentido. É sempre bom ressaltar essa questão. E a gente vai hoje tratar especialmente dela, falar de execução penal, porque é um campo do processo penal em que isso é muito claro. O quanto as previsões são totalmente desconectadas da realidade. Que você vê em muitos pontos do processo penal essa desconexão, mas na execução ela é muito exposta, explícita e conhecida, e o direito e os operadores do direito tendo que se haver com isso e as dificuldades que isso gera. É uma parte do processo penal muito interessante para pensar sobre isso. Aí eu coloquei um slide breve só para a gente lembrar o que é que a gente viu ontem, que foi essa questão da prova no processo. Talvez o tema que gera maior discussão, porque é realmente muito difícil, porque ele tem uma base filosófica, uma base de teoria da ciência, teoria do conhecimento, o que é conhecer, são perguntas filosóficas difíceis que a gente precisa responder para falar de prova. E ontem a gente passou um pouco sobre isso, né? Quais são os meios que se usa para provar alguma coisa, falamos de depoimentos, testemunhas, essas técnicas de investigação, a busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação ambiental, infiltração de agentes, infiltração virtual de agentes, né? Falamos um pouco dos sistemas de valoração da prova, a gente fez esse resgate dos sistemas de common law, baseados em júri, em que muitas vezes vale a íntima convicção das pessoas, elas não explicam, e esses sistemas em que as pessoas precisam explicar porque se convenceram, seria um convencimento motivado, em que ela diz os motivos que lhe convenceram daquela posição. Falamos de indícios, suspeitas, provas, a diferença disso, que são provas indiciárias, como indícios e provas se relacionam, licitude da prova, verdade e certeza, e também do standard probatório, o quanto de certeza que eu preciso para tomar certas decisões do processo, qual é o nível e como selecionar. Então, o tema que a gente passou ontem ele é profundo, ele realmente é um tema que precisa de muito tempo para ser debatido em profundidade, mas a ideia era dar uma visão geral de que existe muito debate em torno da prova no processo penal. O que dizer que um caso não está, que a prova daquele caso é frágil, ou que não existe prova sobre aquele fato, ou dizer que existem, é sempre uma afirmação arriscada, ou pelo menos sempre uma afirmação discutível, porque existem muitas visões sobre certezas. Eu até tenho um caso que eu ouvi, é um caso teórico só, mas que me levou a refletir sobre isso, né? Caso se dizia que houve um homicídio e a prova era uma filmagem em alta definição de uma câmera instalada muito próximo à cena do crime. E nessa câmera de alta definição, instalada muito próximo ao local do crime, se via claramente o rosto da pessoa que desferia algumas facadas na vítima, que veio a falecer. Essa pessoa foi a julgamento. E a prova do crime era essa. A filmagem. A prova era essa filmagem. Se viu que a filmagem era verdadeira, foi periciada as câmeras, se viu tudo que a filmagem era verdadeira. Então, diante dessa prova, eu até pergunto se alguém se sentir à vontade para dizer no chat, quem diante dessa prova se sentiria tranquilo, enquanto jurado, apenas com essa prova, a filmagem e a presença do acusado na sala do júri, você olhando para o rosto dela e olhando para a filmagem, se sentiria confortável, talvez seja uma palavra não apropriada, mas condenaria essa pessoa, votaria pela condenação dessa pessoa. Quem votaria, quem se tiver vontade pode estar no chat, quem votaria pela condenação ou quem acha que só essa filmagem não seria suficiente para a condenação?
É um vídeo que expõe a pessoa esfaqueando, expõe a cena em que a pessoa foi pega desprevenida e não esboçou qualquer reação. As pessoas que colocaram que não condenariam ou não seria suficiente, o que mais seria necessário para essa condenação? O que falta ainda para essa condenação? Qual outra prova poderia acontecer para essa condenação? O que é que... Fico nessa reflexão. Tudo bem, essa prova é insuficiente, mas qual seria a suficiente? Qual é a prova suficiente para a gente votar por uma condenação por homicídio? Se não uma filmagem em alta definição que revela o rosto da pessoa, o modo de execução, você vê aquela cena acontecendo. O que é que falta, né? A questão da prova única, né? A Elisandra colocou. O réu se declarar culpado, né? Muitos textos falam sobre isso, né? A importância da confissão, né? O quanto o sistema deseja a confissão, ela parece que soluciona muitos problemas. E por isso que o silêncio é tão incômodo, muitas vezes, nos julgamentos penais. Porque você vê aquilo e tudo indica que foi aquela pessoa e ela opta por ficar em silêncio. Algumas pessoas simplesmente interpretam que o silêncio significa que ela não tem nenhuma explicação. Algumas pessoas acho que se contentariam em um vídeo e o silêncio. Seria suficiente. E, Pedro, eu coloquei aqui que eu não me contentaria, mas que talvez, se o réu se declarasse culpado, sim. Mas, bom, eu tenho espírito de defensora pública, né? Então, isso tem que ser dito, declarado. Mas qualquer câmera, ela pega um determinado enquadramento. Qualquer olhar. Nós não temos olhar de 360 graus. Eu estou olhando aqui para vocês, né? E eu não estou vendo o que está acontecendo exatamente atrás da minha cabeça. Eu até vejo a minha estante, mas se algo acontecer aqui atrás da minha cabeça, eu não vou ver. Então, nada garante que essa câmera pegou toda uma cena realmente né, envolvida no crime. Sim. O sujeito podia estar esfaqueando o outro por também estar sendo ameaçado. E quem estivesse ameaçando poderia estar num ponto cego da câmera, né? E quantas pessoas confessam também por razões que não serem culpadas, mas por estarem sofrendo ameaça, a família está sendo ameaçada. Quer dizer, tudo é muito passível de ser questionado, né? Por isso que realmente acho que julgar é uma das tarefas mais difíceis do direito. Eu acho mais difícil do que acusar e defender, né? Porque você assume um lado e vai. Agora, julgar é talvez ficar sempre em dúvida, né? E ter que decidir. Então, enfim. Mas muito legal você ter colocado isso. Esse exemplo serve muito para pensar sobre o que é um standard probatório. Ele significa justo isso, o quanto de prova, de certeza da prova você precisa para condenar alguém. E o quanto ele varia. Porque, para mim, um vídeo em alta resolução, mostrando uma cena do crime, eu olho o rosto da pessoa e vejo todo o meio de execução, eu tenho convicção, acima do razoável, de que ela matou alguém e eu votaria pela condenação dessa pessoa. Esse é o meu standard. Mas ele varia. Já não é o standard de muitas pessoas que colocaram no chat, já tem outros requisitos. Alguns precisam da confissão, outros precisam de uma prova da motivação. Por que é que ele fez isso?
Preciso entender melhor a motivação de alguma forma, se essa motivação está nebulosa, tudo. Mas veja, mesmo num caso assim, muitas dúvidas podem surgir. Se por acaso essa pessoa mostra que ela tem um irmão gêmeo, por exemplo, já surge uma dúvida muito razoável. Se foi ela ou o irmão. Uma dúvida que uma filmagem não é capaz, muitas vezes, de revelar. E aí ela já vai mostrar que ela estava viajando. Então, cada vez mais, os casos podem gerar mais dúvida e mais dificuldade na sua decisão. Agora, a gente vai passar para o processo propriamente. Então, o processo... antes de passar, vou até ver algumas coisas no chat que foram colocadas. Se lembrou aqui o caso Rodney King, que culminou nos protestos de Los Angeles de 1992. O mesmo vídeo que servia para provar o crime dos policiais contra Rodney King passou a servir como prova de defesa desses policiais. Judith Butler vai dizer que o mesmo vídeo mudou de sentido graças à ativação de uma fantasia racista na análise das imagens. E outros comentários eram sobre outras coisas necessárias para se condenar. Pessoas que eu acho que tinham dito que não condenariam apenas com vídeo, comprovação do dolo, não existência de excludente de ilicitude, pessoas parecidas, a suficiência das facadas por óbito, o envolvimento de alguma outra pessoa, né? Talvez a pessoa que esfaqueou estivesse sob coação, né? Então, o envolvimento de outras pessoas, talvez a idade dessa pessoa, talvez fosse uma que não está no meu caso hipotético, né? Se não seria uma criança, talvez. Então, eu vou passar agora para a gente conversar sobre o processo. Então, o processo ele tem 3 etapas. Agora vai ser um pouco mais explicativo. Vou contar um pouco mais para vocês como o processo se desenrola, como normalmente acontece do início ao fim. Ele tem 3 etapas básicas. A gente pode dizer que ele tem uma etapa de investigação, uma etapa que é chamada de conhecimento. Essa etapa de conhecimento é bem delimitada. Ela vai da denúncia, ou seja, de uma formulação de uma acusação escrita, pode ser oral, em alguns casos, mas em regra bem explicada da acusação, o que aconteceu, quem fez, até a hora em que tem uma decisão sobre isso, e essa decisão não cabe mais nenhum tipo de recurso, é uma decisão definitiva. A gente vai chamar ela definitiva, apesar de essa definitividade das decisões penais, ela não ser... Esse termo definitivo talvez não explique bem o que é essa situação que ela fica quando não cabe mais nenhum recurso. E, por fim, uma fase de execução, em que a gente vai colocar em prática o que essa decisão determinou. Essas 3 fases, elas são didaticamente separadas e até teoricamente separadas, mas é óbvio que elas estão interrelacionadas de tal modo que coisas de uma acontecem na outra e coisas de outra acontecem em uma. Então, por exemplo, prisão, colocar alguém dentro de uma cela de penitenciário ou em uma cadeia pública, é um ato típico de execução. A gente está colocando em prática uma certa execução. A gente está executando algo que pune de fato a pessoa. A gente vai ter alguma discussão teórica sobre isso, mas acho que a gente pode tentar concordar que toda pessoa que está dentro
de uma cela de penitenciária, ela está cumprindo algum tipo de pena. Ela está ali, ela está se sujeitando a algum tipo de pena. O tempo que ela está passando ali não é prazeroso, é um tempo de pena. É um tempo de dificuldade, é um tempo de sanção. É um tempo em que a pessoa não está gozando de todos os seus direitos, ela está recebendo algum tipo de sanção do Estado. Podem ter vários motivos para a pessoa ser levada à prisão. Mas a pessoa estando na prisão, nós podemos dizer que ela não está usufruindo de tudo que ela poderia usufruir fora dela. Ela está sendo submetida a algum tipo de sanção. Essa afirmativa ela é dúbia. Ela é dúbia não, ela é controversa. Ela é controversa. Porque a gente precisa abstrair um pouco o conceito teórico de sanção para pensar ele de forma prática, né? Estar dentro de uma penitenciária, submetido àquilo, é uma situação não prazerosa. É uma situação não prazerosa. O Estado não faz isso com seu cidadão para lhe prover bem-estar. Isso é uma situação sancionatória. Ainda que no processo a gente vai ver que a finalidade dessa prisão não era essa, não era pena, mas ela tem uma característica de pena. Ela tem uma característica de pena. Por que que ela tem? Um jeito de convencer, assim. Por que que a pessoa que está na prisão, ela está recebendo uma pena? Porque, por excelência, essa é a pena que se aplica para quem comete um crime de gravidade. Se você comete um crime de muita gravidade, o que deve acontecer com você é ser colocado em uma penitenciária. Então, se você está sendo colocado em uma penitenciária, o que está acontecendo com você é o mesmo que acontece com quem cometeu um crime de alta gravidade. Você está recebendo idêntico tratamento. O que você está recebendo, de certa forma, é uma sanção, uma pena. Isso é controverso, mas a gente pode dizer que o direito brasileiro reconhece isso em alguma medida, pois todo mundo que é colocado numa penitenciária do Estado e permanece lá, se por acaso for condenado por um crime, ele vai abater da sua condenação o tempo que ele passou na penitenciária. Então o Estado reconhece que o tempo que a pessoa passou na penitenciária, ainda que não seja porque era uma pena, porque ela tinha sido condenada, esse tempo ele vai ser abatido do tempo da sua condenação. Então, o Estado reconhece, de certa forma, que colocar o cidadão na cadeia representa uma pena. E esse tipo de coisa pode acontecer em outras fases do processo. Pode acontecer na fase de investigação, pode acontecer na fase de conhecimento. A pessoa pode ser submetida a uma cela de penitenciária nessas outras fases, o que seria um ato típico de execução. A gente vai entender por quê. E também podem acontecer atos de investigação na fase de conhecimento. Então, as perícias são atos típicos de investigação. Mas, por alguma razão, se elas não forem feitas a tempo, por algum esquecimento, elas podem vir a acontecer na fase de conhecimento. A revisão das decisões, ter uma decisão e começar a debater sobre ela e tentar modificá-la, esse debate sobre uma decisão, ele é típico da fase de conhecimento. Houve uma decisão de um juiz, a gente começa a debater sobre ele, tentar mudar, tentar ajustar. Esse tipo de tentativa de ajuste e de modificação de decisão, ele é típico da fase de conhecimento. Mas ele pode, eventualmente, acontecer na fase de execução, em que a pessoa já está cumprindo a pena condenada, é possível uma nova rediscussão sobre isso também. Então, estou dando esses exemplos abstratos só para mostrar que, apesar da gente, didaticamente, teoricamente, ter 3 fases separadas, essas fases não só influenciam uma na outra, como elas estão, na prática, muito misturadas e muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer em que ponto que a gente está. A prisão, após decisão de segunda instância, fazia essa junção ainda mais clara e brilhante.
porque a gente ainda estava discutindo a decisão em outras instâncias, mas já iniciava a execução da pena. Então, a gente fazia com que essas duas fases estivessem bem mais mescladas. Então, vamos começar a falar de investigação. Alguém tem uma ideia de como um fato supostamente criminoso chega ao conhecimento do Estado, das autoridades? Como é que os fatos chegam? Porque essa é a primeira parte, né? Acontece alguma coisa que alguém acha que pode ser considerada crime, e isso, de alguma forma, chega ao conhecimento das autoridades. Alguém sabe por que meio? Alguém saberia exemplificar alguma forma como isso chega às autoridades? Como se começa a persecução penal? É isso que a gente está tratando. Como é que ela começa esse processo que a gente chama persecução penal? Que vem desde a hora que alguém comete um fato que alguém acha que é crime, até a hora que ela termina de cumprir a punição que um juiz disse que ela deveria cumprir. Então tem uma aqui, ó. Pode ser a partir de uma notícia crime. Pode ser a partir de um ofício também. Pode ser a partir de uma notícia crime. Não pode ser a partir de um ofício. Exato. Eu acho que eu posso dizer o seguinte. Talvez haja uma definição teórica mais precisa do que seja notícia crime, mas eu entendo que notícia crime é a notícia de um crime, que é justamente isso que eu estou perguntando. Como os crimes são noticiados? Por denúncias anônimas. É uma das formas. Os crimes são denunciados por denúncias anônimas, né? Pessoas que ligam para os telefones de polícia ou entram nos sites do Ministério Público, por exemplo, ou das polícias, e ali registram denúncias anônimas. Ou então, denúncias nominadas. Denúncias em que a pessoa se identifica, né? Ou denúncias que ela não se identifica. Então, uma das formas é essa. Alguém denuncia. Uma pessoa do povo denuncia algo que ela acha que é alguma coisa criminosa. Essa é a primeira forma, né? Essa é uma. A segunda forma, acho que a gente tem 3 formas mais comuns. Uma é essa, denúncias de pessoas do povo, anônimas ou então com algum tipo de identificação. A segunda são representações de órgãos públicos. Então, existem órgãos que fazem alguns tipos de investigação. A Receita Federal é um deles. A Receita Federal está ali, ela investiga, ela bate um dado e outro, e um dia ela diz, olha, acho que essa pessoa aqui sonegou algum tipo de tributo. E aí ela envia um ofício, né? Ela envia uma notícia crime, ela envia uma representação, a gente pode usar esses termos, para o órgão responsável por apurar crimes. Que a gente vai ver que quem são é polícia e Ministério Público. Então, ela manda essa representação, essa notícia. Ou, além dela, vamos ter outros órgãos, né? Uma comissão de valores mobiliários, pode ver alguns crimes financeiros do mercado de capitais. A gente vai ter inquéritos civis públicos. A gente vai ter alguns tipos de investigação feitos pelo poder público nos seus mais diversos órgãos. No IBAMA, a gente vai ter apurações de ilícitos ambientais, ou nas secretarias de meio ambiente dos estados, a gente vai ver alguma questão ambiental, e todos esses órgãos vão mandar um documento em papel ou online. Hoje em dia a maioria consegue fazer online pelos sites das polícias ou do Ministério Público, e aí eles vão mandar essa notícia, dizendo o que é que eles acham que aconteceu e qual é o crime. E tem uma terceira forma, ninguém disse, mas ela é muito frequente também,
são as prisões em flagrante. Então, de alguma forma, pode ter sido alguém do povo, ou pode ter sido policiais militares, policiais que a gente chama ostensivos, né, esses policiais de rua. Então, pode estar passando um policial de rua e ter visto a prática de um crime, ou ter identificado a prática do crime. Alguém ligou para a polícia, fez essa denúncia inicial, e aí o policial foi lá e verificou a prática do crime, e aí ele prendeu a pessoa. Então, a gente pode dizer que é aí que começa o que a gente está chamando de persecução penal. Ela começa aí. Alguém leva essa notícia para a polícia ou para o Ministério Público, e aí ele tem início a uma investigação. A gente diz que existem tipos de procedimentos de investigação. 2 principais. Um é chamado inquérito policial. O inquérito policial nada mais é do que a investigação criminal feita pela polícia. Então, quando a polícia faz a sua investigação criminal, a gente chama esse caderno, a gente chama esse caderno onde ele vai reunindo as evidências daquele crime ou o andamento da investigação, de inquérito policial. E quando essa investigação é feita pelo Ministério Público, a gente dá um outro nome. A gente chama de procedimento investigatório criminal. Mas, na essência, ambos os documentos, ambos os cadernos, eles querem a mesma coisa e eles são feitos de maneira muito semelhante. Quando que é pelo Ministério Público e quando que é pela polícia? Não há regra para isso. Não há regra. Não há regra. Vai depender de cada estado, vai depender da estrutura que cada órgão desse tem em cada estado. Então, agora um exemplo que eu posso dizer, que pode separar um do outro. Se eu preciso de uma investigação em que eu vou fazer interceptação telefônica ou muitas medidas invasivas, buscas de apreensões, coisas assim, parece que elas vão acontecer pela polícia, porque a polícia tem mais policiais de campo, tem mais agentes, tem pessoas especializadas em interceptação. E às vezes, se eu tenho uma investigação tributária mais simples, já toda muito detalhada pela Receita Federal, pela Receita do Estado, eu posso fazer essa investigação pelo Ministério Público que ela vai ter um bom resultado também. Então, essa divisão ela não tem regra. Ambos os órgãos podem realizar investigação, polícia ou Ministério Público. Teve uma discussão muito grande no Brasil sobre isso, alguns anos atrás, né, sobre o poder de investigação do Ministério Público. E é engraçado que um dos argumentos que era muito utilizado pela Associação de Delegados era o fato do Ministério Público ser parcial. Que o Ministério Público é a parte no processo penal. A gente vai ver que ele é o responsável pela acusação, é o Ministério Público. Então, no processo penal, a gente vai ter um responsável pela acusação, o Ministério Público, responsável pela defesa, advogado ou defensoria pública, e um responsável pelo julgamento, juiz. Então, o Ministério Público é a parte responsável pela acusação. Então, as associações de delegados diziam que as investigações deveriam ser só de delegados. Por quê? Porque os delegados são imparciais. Eles não fazem parte do processo penal. Então, eles obtêm prova tanto em prol da acusação quanto em prol da defesa. Enquanto o Ministério Público só iria atrás de provas que favorecessem a acusação, já que essa é a sua função no processo penal. Eu vejo lógica nisso, mas todas as pesquisas de ordem prática mostram que esse fundamento ele é distante da realidade. Na verdade, os órgãos de polícia possuem uma tendência acusatória muito maior do que os órgãos de Ministério Público. As razões disso são diversas, são controversas,
Mas o imaginário policial, ele é muito mais aguerrido na busca da prova para acusar alguém do que os dos ministérios públicos. Mas que, se a gente fosse fazer uma escala, a gente poderia colocar as polícias, o Ministério Público, juízes e defensores. Os delegados não estariam, portanto, no meio, mas, na verdade, no extremo. Óbvio que tudo isso é controverso e muito diverso e difícil de generalizar. Mas a tendência na observação dos discursos policiais e discursos do Ministério Público é essa. Que muitas vezes é o Ministério Público que tempera os desejos policiais. A gente vai ver isso muito no processo. Que muitos processos, os delegados pedem prisões, interceptações, medidas mais invasivas, e essas medidas são barradas pelo Ministério Público. Uma das razões que se suspeita é porque a polícia tem um contato próximo com a realidade do crime. É o órgão que tem um contato mais próximo da ocorrência. Então, ela vive no dia a dia e de alguma forma se revolta com aquelas práticas de uma forma muito mais próxima. E por isso surge esse desejo de combatê-la de forma muito mais aguerrida. Então, temos essa primeira parte. Alguém representa e a gente tem o início da investigação. Depois disso, o que é que acontece? Acontece o seguinte, uma série de diligências. O que é que isso significa? O diretor da investigação, seja promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual, seja delegado de polícia, ele vai tentar esclarecer aqueles fatos. Como? Essa parte a gente pode dizer que ela é um tanto artística. Existe, sim, manuais de investigação, dicas, experiências práticas compartilhadas, certos modelos para certos tipos de crime, existem, mas essa parte ela tem um formato artístico. Eu digo artístico no sentido de que ela não está completamente determinada, é o diretor que vai pensar formas e meios, vai criar formas e meios de tentar esclarecer aquele fato de acordo com o que ele se apresenta. Vai tentar prestar atenção em um detalhe ou outro, de acordo com o que ele vem. Não existe assim um modelo e um formato pronto de como realizar a investigação. Algumas coisas, quando presentes, elas são mais ou menos óbvias. Ou seja, se há uma vítima, em regra, ele vai escutar a vítima. Se há um suspeito, em regra, ele vai ouvir o suspeito. Mas cada caso, ele vai ter que prestar muita atenção nos detalhes e pensar as diligências de modo criativo. Então, vou tentar pegar um exemplo para balizar a gente durante essa explicação sobre o processo. Então, vamos pensar um exemplo de alguém que entregou uma nota falsa, entregou um dinheiro falso num supermercado. Foi no supermercado com uma nota de R$100 falsa e fez compras no valor de R$10 e recebeu R$90 de volta. Vamos dizer esse caso. O que é que vai acontecer? Primeiro, o dono do supermercado, ele, com a caneta, ele vai fazer a marcação na caneta e ele vai ver que a nota é falsa. De alguma forma, ele vai se dar conta que aquela nota é falsa. E aí ele vai ligar para a polícia. Opa, estou com nota falsa aqui. Foi um rapaz que veio aqui e passou essa nota para mim. Vai ligar e aí vai chegar a equipe da polícia lá e vai, o que aconteceu? Não, um rapaz passou aqui com essa nota e me entregou. Você conhece esse rapaz? Já viu antes? E aí ele vai dizer, vamos dizer que ele, sim, conheço. É o filho
de um cliente meu aqui, é meu freguês, é filho do meu freguês, conheço, ele mora a 3 ruas daqui. Então, a partir daí, esse fato vai ser levado ao conhecimento da polícia, a gente judiciária, a polícia civil, para que ela faça uma investigação sobre isso. Talvez, nesse caso específico, os próprios policiais militares, tendo acabado de receber a denúncia, possam ir à casa da pessoa, e lá eles toquem a porta e perguntem, olha, disseram que você passou uma nota falsa, você permite que a gente entre na sua casa? Esse meu exemplo pode ser um pouco meio ridículo, mas eu vou colocá-lo como muitas vezes ele aparece no processo, que às vezes as narrativas parecem muito fantasiosas também. Aí vamos dizer que a polícia bate a porta dele e pergunta, olha, será que você passou nessa nota falsa? É verdade? Você permite que a gente entre na sua casa para ver? E ele vai dizer, sim, é verdade, eu passei a nota falsa, eu acabei de receber pelos correios mais de R$1.000 em notas falsas, estão ali no meu quarto, vocês podem entrar e verificar. E eles entram, verificam e prendem ele em flagrante. Vamos dizer que a gente vai começar por aí. Então, a partir disso, o delegado vai ter que fazer algumas diligências. Primeiro, ele vai ter que ver a falsidade daquela nota. A falsidade pode ser auto-evidente, mas ele precisa de um profissional que vai fazer uma perícia, por exemplo. Então, ele vai designar um outro policial, olha essa nota aqui para mim e diga se ela é falsa mesmo. E aí um profissional vai fazer isso. Vai olhar a nota, vai colocar no laser, vai colocar no microscópio, vai olhar as marcas d'água e assinar um documento chamado perícia, chamado laudo, né, laudo de perícia, dizendo, olha, essa nota é falsa. E aí o delegado vai colocar isso no inquérito dele. O delegado vai chamar o dono do comércio para ir na delegacia e conversar com ele. O que aconteceu? Aí o dono do comércio vai narrar, olha, tem um rapaz, eu sei onde é que ele mora ali, veio, me passou R$100, eu entreguei para ele o troco, ele comprou aqui 2 bolachas, eu marquei aqui na caneta e na hora eu vi que era falsa. Me enganou, mas eu sempre, quando é R$100, eu costumo marcar na caneta, e aí quando eu marquei, deu falso. Vai chamar os policiais para conversar também, olha, como foi lá na casa da pessoa? Aí o policial vai dizer, olha, ele me recebeu muito bem, abriu a porta para mim, deixou eu entrar no quarto dele. E vai ouvir o rapaz também, que, por exemplo, sob a orientação do seu advogado, vai decidir ficar em silêncio. Essa parte são as diligências. E aí, essa investigação vai chegar a um fim. Essa investigação vai chegar a um fim que é um relatório. Então, ao final de tudo, o delegado ele vai dizer o que aconteceu na investigação. Vai narrar em um documento dizendo o que é que aconteceu. Olha, chegou para mim essa notícia de que o dono do comércio tinha recebido uma nota falsa. Eu escutei o dono do comércio, eu escutei a pessoa que passou a nota falsa, eu escutei os policiais, pedi para outro policial fazer uma perícia, ele me entregou um laudo mostrando que a nota era falsa. Então, por isso, eu acho que a investigação está encerrada. Muito possivelmente foi essa pessoa que cometeu esse crime e eu vou mandar para o Ministério Público. O Ministério Público pode ser o diretor da investigação, ele mesmo, né? Mas nesse caso hipotético que a gente vai trabalhar, é o delegado de polícia que está sendo o diretor da investigação. Então, quando o delegado de polícia é diretor da investigação, ele precisa, ainda assim, contar com a supervisão do Ministério Público. O Ministério Público supervisiona todas as investigações. Então, a cada 90 dias, ou outros prazos, a depender da prática local, o delegado vai mandar o inquérito para o Ministério Público, para que o Ministério Público veja como é que a investigação está andando, dê sugestões, avalie a investigação, sugira alguma diligência, e aí devolve para o delegado. E assim segue até quando houver o relatório. Havendo um relatório, esse processo vai para o Ministério Público para ele fazer uma nova avaliação, né? Eu botei peculiaridade brasileira nesse slide porque esse formato de investigação, em que a gente tem um delegado diretor, ele é raro. A maioria dos sistemas
os diretores de investigação são os próprios membros do Ministério Público, que contam com a polícia para realizar diligências. Mas não existe um policial que faz o papel criativo de pensar as diligências. Pensar as diligências é um papel típico do membro do Ministério Público. E eu vejo todo sentido nisso. Porque o que acontece? Ao final, vai um relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público agora vai fazer uma avaliação disso, se ele vai ou não começar uma ação penal, se ele vai ou não apresentar uma denúncia, apresentar uma acusação sobre essa pessoa. Se ele não for o diretor dessa investigação, pode muito bem ter acontecido uma investigação que ele simplesmente não concordava. Então, nesse caso, por exemplo, digamos que essa nota de 100 fosse, na verdade, uma nota de banco imobiliário. Fosse uma nota que ninguém se confundisse que aquela nota fosse nota de dinheiro de verdade. Então, poderia ser que um membro do Ministério Público pensasse que, como essa nota é de brinquedo, isso não é crime algum. Isso não é crime algum. O crime nota falsa precisa que a nota seja minimamente, de qualidade minimamente boa para enganar alguém. Isso daí não é crime nenhum, isso foi só uma brincadeira. Um vizinho passou uma brincadeira, ele não estava querendo comprar nada, estava só com a intenção de brincar. O que pode acontecer é que se desenvolve uma investigação toda para apurar um crime que o membro do Ministério Público não concorda. Então, quando a investigação é dirigida pelo próprio membro do Ministério Público, ele sabe o que é que ele precisa para se convencer. Ou então, são feitas várias diligências que o Ministério Público entende que não precisava. Então, por exemplo, vamos dizer que, nesse caso, tinham R$1.000 de notas e todas as notas tinham o mesmo número de série. Todas tinham o mesmo número de série, todas. Então, isso significa que elas são falsas, porque nenhuma nota verdadeira possui o mesmo número de série que a outra. Então, pode ser que para o Ministério Público isso seja o suficiente. Então, ele não precisa de uma perícia, por exemplo. Essa perícia foi desnecessária. Usou os recursos do Estado para uma coisa que o membro do Ministério Público não precisava. Então, isso é uma das razões que muitos sistemas adotam o membro do Ministério Público como diretor das investigações e a polícia como quem executa as diligências que ele ordena. Então, em muitos sistemas, a polícia é subordinada ao Ministério Público. No nosso, não. A polícia não é subordinada ao Ministério Público. Apesar de que isso, na prática, dá uma grande confusão. Porque, muitas vezes, o Ministério Público vai dizer: eu quero essa diligência, eu preciso dessa diligência para me convencer. E se a polícia for totalmente autônoma, ela vai poder dizer: não, essa diligência eu não quero fazer. E o Ministério Público se vê nessa posição de precisar de uma diligência que ele não tem estrutura e a polícia não quer fazer e por isso não é resolvida. Essa situação é mais teórica do que prática, porque na prática, quando o membro do Ministério Público aponta uma diligência, a polícia, em regra, faz. Ela não tem uma subordinação administrativa, ela tem uma certa subordinação funcional, especificamente na condução da investigação. Então, sobre investigação, era mais ou menos isso. É óbvio que esse é um campo imenso, mas era mais ou menos isso que eu tinha que falar, e eu só ia ressaltar, baseado na pergunta de ontem, que é aqui que entra o juiz de garantias. O juiz de garantias seria o juiz responsável por essa fase do processo. Então, se nessa fase do processo eu precisasse de um juiz para alguma coisa, o juiz que atuaria é o chamado juiz de garantias. E eu posso precisar dele? Posso. Primeira vez que eu vou precisar dele, quando esse rapaz for preso. Eu preciso de algum juiz, quando uma pessoa é presa, para que esse juiz diga se essa pessoa presa em flagrante será solta ou permanecerá presa durante a investigação.
Eu preciso de um juiz para isso. Digamos que eu precisasse de algum... Digamos que os policiais, em vez de bater na porta deles, informasse a polícia para pedir ao juiz autorização. Olha, não vou bater na casa daquele jovem. Eu vou pedir autorização judicial, porque aí a gente pode entrar. Para isso, eu ia precisar de um juiz também, para que autorizasse os policiais a entrar na casa da pessoa. Quem seria esse juiz? O juiz de garantias. O juiz de garantias é o juiz que atua nessa fase do processo e ele termina o trabalho dele quando a investigação termina. A razão de ser dele tem a ver com aquela questão da imparcialidade do juiz ignorante. Porque o juiz brasileiro atual, ele conhece a investigação, atua na investigação e depois julga o processo. No formato do juiz de garantias, o juiz que julga o processo só vai conhecer dele com a acusação pronta. Ele não participa dessa fase em que ainda estão se buscando elementos para formular uma acusação. Ele só participa do processo com a acusação pronta. Só a partir dali que ele conhece. Então, teriam dois juízes, o juiz de garantias e o juiz que começa a agir na fase de conhecimento. Hoje, a gente tem uma lei que institui o juiz de garantias no Brasil. Ela vem do que a gente chama de pacote anticrime, né? É uma lei de 2019, mas ela nunca foi implementada. Ela ficou suspensa e ela está suspensa até hoje. É um processo que está no STF, é um processo da relatoria do ministro Luiz Fux, que está há 2 anos e meio sem tramitação, né? Tem questões políticas envolvidas nisso, que a questão da suspensão dessa regra não foi uma questão jurídica, estritamente. Foi uma questão política e prática. O que as associações colocavam era uma dificuldade administrativa de criação desse juiz, orçamentária. Então isso acabou ficando parado. A discussão em torno dele é mais no campo administrativo, orçamentário, de estrutura. Não é exatamente a discussão jurídica, se esse juiz é vantajoso ou não. É mais a dificuldade de implementá-lo na prática, por falta de recursos. Porque seriam necessários 2 juízes, enquanto muitas comarcas não têm nenhum. Então, essa é a discussão que as associações de magistrados, a Associação do Ministério Público, trouxeram para o STF. Até hoje a gente está com essa figura do juiz de garantias em suspenso. Agora eu vou passar para uma segunda parte. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte de investigação, quiser fazer algum comentário, estou aqui para ouvir vocês. Então, eu vou passar para a ação penal. Na verdade, esses 2 slides, que são os últimos, ação penal e de conhecimento e de execução, né? Eles têm muitos tópicos. Fui meio otimista ao fazer esses slides. De fato, eu não vou poder passar com muito vagar por todos eles, mas eu vou descrever, sim, de forma sucinta, como acontece o processo. Quando vem o relatório para o Ministério Público, ele faz uma avaliação desse relatório e pode tomar algumas decisões. Essas decisões é o que a gente chama de opinião sobre o delito. Muitas vezes ela é utilizada em expressão latina também, como muitas coisas do direito, para falar dela. É a opinião delicti, a opinião sobre o delito. Vamos pensar sobre o que aconteceu na investigação e vamos classificar isso juridicamente, vamos dar uma roupagem jurídica, vamos tentar encaixar em alguma coisa. No Brasil, é prática que o delegado faça isso também. Em muitos outros países não tem essa questão, porque o delegado não tem a direção da investigação.
Mas aqui, muitas vezes, o delegado já dá uma ajuda nisso. Mas quem faz, de fato, essa avaliação é o Ministério Público. Então, ele pode ter algumas opiniões. Uma é de que aquilo não é crime. Talvez essa seja a mais comum. Né? A grande maioria das investigações, na verdade, são arquivadas. Esse é o destino comum das investigações, é o arquivamento. Vai se notar no decorrer de que ou não houve crime algum, ou é impossível saber quem cometeu aquele crime. Esse vai ser o destino da maioria das investigações. Essa é uma das opiniões, ele vai arquivar. Existem, com base no princípio da oportunidade, na prática, alguns arquivamentos que são políticos. Então, um deles, que talvez seja o melhor exemplo, no âmbito do Ministério Público Federal, existe um arquivamento de política criminal, que é um caso muito comum quando alguém recebe aposentadoria de alguém que morreu. A pessoa morreu, ela tinha um filho, ela tinha um neto, ou um irmão, que ia ao banco receber a aposentadoria por ela, e depois que ela morreu, essa pessoa continuou indo por 1 ou 2 meses. Por política criminal, o Ministério Público Federal não denuncia esse tipo de conduta. Apesar desse tipo de conduta, se você for analisar a lei, ele muitas vezes se encaixa em um estelionato. Está recebendo um dinheiro que por uma fraude. Qual fraude? Eu estou escondendo a morte de um familiar. Mas por política criminal, usando um princípio de oportunidade, se decidiu não denunciar esse tipo de conduta. Então ele vai fazer essa avaliação e vai fazer alguns arquivamentos, e alguns ele vai entender que não, aqui há crime. Se ele pensar que há crime, ele vai começar a refletir sobre possíveis acordos e benefícios, entre aspas, porque na verdade isso não são benefícios, são direitos. São direitos que todo investigado possui, mas são conhecidos juridicamente como benefícios. Porque essa palavra benefício dá a entender que você está dando algo àquela pessoa que é mais do que ela merece. Mas não, na verdade, os acordos e esses benefícios são direitos que as pessoas possuem. Então, quais os tipos de acordo e benefícios que podem ser feitos, né? Isso daí é mais uma forma de triagem. O sistema de processo penal, o sistema de justiça, ele não suportaria a chegada de todo tipo de crime. Ele precisa triar aquilo, né? Então ele vai triando pelos arquivamentos e agora ele vai triando um pouco por acordos. Então a gente tem 3 acordos básicos no processo. Como é que se decide se a pessoa pode receber ou não um acordo? O membro do Ministério Público ele vai dizer qual é o crime que aconteceu, então vamos dizer isso, moeda falsa. Pena. Moeda falsa, a pena 2 a 12 anos. 2 a 12 anos, se eu não estiver enganado. Ele vai ver isso. 2 a 12. Ele vai olhar o Código Penal e vai ver a pena. Tem uma ideia que eu acho muito boa de uma pessoa chamada Samuel Arruda, um procurador da República, inclusive eu trabalho com ele, que chama unidades sancionatórias. Ele diz o seguinte, que as penas elas não são reais, elas são uma ameaça totalmente utópica, ficcional, mas ela serve como uma unidade de medida só. Então, quando eu abro o Código Penal, está escrito lá, moeda falsa, pena, 2 a 12 anos de reclusão. O que é que o Código quer dizer com isso? 2 a 12 anos de reclusão. A pessoa vai passar 2 anos reclusa, ou até 12 anos reclusa, presa? Não, não é isso que o Código está querendo dizer. Isso é só uma unidade de medida. Então,
2 a 12 anos significa o seguinte: essa pessoa tem direito a uma transação, essa pessoa tem direito a um acordo de não persecução penal. Essa é a primeira coisa que isso quer dizer. Porque para todas as penas mínimas menores do que 4 anos, a pessoa tem direito a um acordo de não persecução penal. Então, na verdade, essas penas do Código, elas não são reais. É uma ameaça fantasiosa que serve para o jurista, principalmente o membro do Ministério Público, saber que tipos de acordo ele pode fazer e de benefícios que ele pode negociar antes de começar a ação penal. E também vai servir para o juiz, na hora da sentença, saber o tipo de benefícios que ele pode conceder, o tipo de regime que a pessoa vai ser submetida. As substituições da pena, esse tipo de coisa que a gente vai chegar daqui a pouco na parte da execução. Então, é bom ter clara essa ideia, que as penas do Código, elas são unidades sancionatórias, unidades de medida, e não são penas reais. Então, aí ele vai avaliar isso. Opa, cabe transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal? Esses são os 3 institutos de acordo e benefícios principais que a gente tem no nosso direito. O que é que eles significam? Transação penal, esse instituto da transação penal, significa que eu vou pedir para que você cumpra uma pena de forma antecipada e acabou o processo. Olha, não vamos fazer processo. Você cumpre essa pena de forma antecipada e acabou. Essa é a transação penal. A suspensão condicional do processo significa fique 2 anos em algumas condições. A principal condição nesses casos é a cada mês informe, compareça, diga que você está vivo, informe o que você está fazendo por 2 anos e não cometa nenhum crime. Se você fizer isso, está resolvida a sua situação. Essa é a suspensão condicional do processo. Você fica por 2 anos, a cada mês comunicando a sua situação, e depois, ou podem ser outros períodos de tempo, né? Mas 2 anos é um período base, e após 2 anos está resolvida a sua situação. Isso significa a suspensão condicional do processo. E a transação penal, não. Você vai cumprir algum tipo de pena. Então, pode ser uma pena de dinheiro, né? Então, pague 10 mil reais e acabou o processo. Ou então, pague 5 mil reais e preste um serviço à comunidade por 5 meses e a gente está resolvido. Né? Então, as penas do Código, elas vão servir de parâmetro para o procurador dizer qual é o acordo. Quanto de dinheiro, quanto de tempo de prestação de serviço, quanto tempo você tem que passar comunicando a sua situação, no caso da suspensão condicional do processo. Então, essas penas, elas vão ajudar o procurador a pensar isso, né? Tem uma boa liberdade nesse campo, né, de negociação ainda. Você tem uma boa liberdade. Muitas vezes você pode colocar um pouco mais, um pouco menos. Essa avaliação é um tanto subjetiva. Você está sujeito aí a algum nível de sorte, né? Cada membro do Ministério Público pode ter uma posição muito diferente sobre esses temas. Então, digamos que não houve acordo, não houve suspensão condicional do processo, não houve transação penal, não houve acordo de não persecução penal. Isso não vai acontecer por 2 motivos. Um, porque não cabe, ou seja, essas unidades de medida da pena não se encaixaram no que precisava, ou porque o acusado não quer. Ele quer provar sua própria inocência. Geralmente esse é o fundamento quando a pessoa recusa, né? Ela se considera inocente e ela acha que vale a pena seguir no processo porque ela tem condições de demonstrar a sua própria inocência. Principalmente em alguns tipos, né? Por exemplo, o acordo de não persecução penal pressupõe que você se declare culpado. Nos outros, não. Mas num acordo de não persecução penal, você precisa dizer que você cometeu, você precisa confessar. Então, muitas pessoas, não, eu não vou confessar o que eu fiz, eu prefiro me submeter ao processo.
E aí vai ter o processo. Como ele se desenvolve? Ele vai se desenvolver da seguinte forma. Primeiro, uma denúncia, em que você vai expor tudo que aconteceu, esse documento chamado denúncia, apresentado pelo Ministério Público, em que ele vai sintetizar o que está em julgamento. Quem, quando, onde, como, de que modo, em que circunstâncias, ele vai expor aquelas circunstâncias e vai dizer qual a pena e qual crime e qual a pena que deve ser aplicada. Isso que é a chamada denúncia. Existe também outra coisa chamada queixa. O que é a queixa? A queixa é quando isso é feito por um particular e não pelo Ministério Público. Em casos excepcionalíssimos, no Brasil, a gente tem também ações penais privadas, ou seja, ações penais que quem entra não é o Ministério Público, é um particular. Quando é um particular, a gente dá um outro nome, mas é a mesmíssima coisa, a mesma técnica. Exatamente não existem diferenças entre essas duas peças, é apenas o nome. Então, a denúncia e a queixa são a mesma coisa, só que a denúncia é apresentada pelo órgão público, Ministério Público, e a queixa é pelo particular. Então, na sequência, o juiz vai olhar aquela denúncia e vai passar por mais um filtro. É o filtro do recebimento da denúncia. Então, você percebe que, na verdade, o caminhar do processo penal é um caminhar de filtros, de peneiras, em que cada vez mais você vai se caminhando em direção à sua condenação. Então, você passa por um primeiro filtro da investigação, em que pode ser arquivada, depois você passa por um filtro de acordos e benefícios, depois você vai passar por um filtro do juiz. O juiz vai avaliar se aquela denúncia ela tem os requisitos mínimos, se ela é minimamente aceitável para prosseguir a execução. Nesse momento é o que se diz que vigora o princípio do indubio pro societate, que se o juiz tiver dúvida se aquela denúncia tem o mínimo, ele deve dar seguimento ao processo. Ele deve deixar que o processo revele melhor para depois ele decidir em sentença. Ele não deve barrar de início quando ele está na dúvida. Ele deve deixar o processo caminhar um pouco mais e decidir ao final. Mas aí ele vai fazer essa avaliação inicial, por exemplo, e pode ter sido esse caso da nota de banco imobiliário e o promotor de justiça decidiu denunciar e o juiz disse não, essa nota não é válida para um crime, isso daqui não vou receber essa denúncia, acabou aqui essa persecução penal, não vou receber essa denúncia e é isso. Mas ele pode receber, e se ele receber, o acusado vai ter a sua primeira chance de se defender. A resposta à acusação. A primeira chance de se defender perante o juiz. Né? É a resposta à acusação. Então, nessa resposta, ele vai dizer sobre a denúncia, se ela é verdadeira ou falsa, e se ele quer esclarecer alguma coisa. A boa técnica manda que ou você traga o argumento matador, o argumento que realmente mostra que essa denúncia não tem sentido algum, ou você faça de forma genérica, para que você não adiante seus argumentos e as armas que você pretende utilizar no decorrer do processo. Né? Então, muitas vezes, essa resposta à acusação é genérica. Ela só diz, olha, os fatos não aconteceram assim, no decorrer da instrução eu vou mostrar como eles de fato aconteceram. E aí, em seguida, o juiz vai marcar uma audiência. Ele vai fazer uma nova avaliação após a sua resposta, vai confirmar se ele recebe ou não essa denúncia, e aí vai marcar uma audiência, normalmente. Nessa audiência, ele vai ouvir testemunhas, se alguém trouxe, e se não, ele vai pelo menos fazer o chamado interrogatório. Ele vai ouvir o réu, ele precisa ouvir o réu, ele precisa saber do réu o nome, ele precisa saber o endereço, ele precisa saber se tem filhos, ele precisa saber se provém o sustento dos filhos,
ele precisa conhecer um pouco mais da situação do réu e também dos fatos. Então, ele vai fazer essa audiência, vai ouvir as pessoas que forem, né? No caso do nosso caso, ele vai chamar de novo. Agora o juiz vai ouvir, não o delegado. Vai ouvir de novo o dono do mercado, vai ouvir o policial que entrou na casa do rapaz, vai ouvir o próprio rapaz no interrogatório. Então, vai ouvir de novo essas pessoas. E depois disso, vai ter uma fase em que as pessoas vão apresentar sua opinião. São as chamadas alegações finais. Podem ser orais ou podem ser escritas, né? Então, nessa hora, eles vão apresentar suas alegações. O membro do Ministério Público vai falar se ele acha que é caso de condenação ou não, se ele mudou de ideia. Ele não. Na verdade, eu ouvi melhor o jovem e está justificado. Na verdade, ele pegou essas notas por um motivo muito nobre. Ele estava, a família dele estava sequestrada, e ele estava coagido, precisava receber essas notas. Ou então, em alguma outra situação, ele pode mudar de ideia, né? E aí vai pedir a absolvição. Ou então não, ele vai dizer, olha, realmente, como eu tinha previsto, esse caso é um caso de condenação, eu vou pedir a condenação. E assim também vai dar sua opinião o advogado, defensora pública ou defensor público. Ao final vem a sentença, em que o juiz vai decidir se a pessoa vai ser condenada ou absolvida e qual a pena que ela vai receber, a depender do tipo, né? Então, 2 a 12, ele pode condenar a 2 anos, pode reconhecer um atenuante ou um agravante. Olha, a pessoa confessou, eu vou reduzir para... Vamos dizer um caso hipotético, tá? Sem entrar muito em tecnicalidade da sentença. Vamos dizer, hipoteticamente, que ele confessou, então vou reduzir para 1 ano e meio. Porque, na verdade, nessa questão das penas, tem muita técnica na aplicação da pena, né? Nem sempre você pode reduzir além da mínima, nem agravar além da máxima, ou várias técnicas e várias fases. Mas estou dizendo só de forma geral e hipotética que ele pode reduzir se a pessoa confessou, ou entender que teve alguma circunstância que agravou, e ele vai dizer quanto de pena ela merece, e vai dizer condeno a 3 anos, por exemplo. Então essa é a fase da apresentação da denúncia até a decisão do juiz da sentença. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre essa parte? Conseguiram entender? Eu queria também saber se vocês conseguiram entender essa parte, se isso é compreensível, esse caminhar do processo, e se para vocês ele faz sentido, esse modelo. Existem outros, na verdade, né? Esse é um modelo brasileiro, mas existem vários outros modelos de processo bem diferente desse. Ou qual a impressão que vocês têm dele, né? Esse parece ter várias etapas, né? Ele é um pouco mais demorado do que os outros. Existem modelos em que, naquele dia que os policiais pegaram a pessoa com nota falsa, apresentaram para o juiz decidir se aquela pessoa ficava presa ou era solta, em vez de decidir isso, o juiz, naquele mesmo momento, já aplicou a sentença e aquela pessoa já saiu dali com todo o processo de conhecimento finalizado. Então, naquele mesmo momento, ele já avaliou possíveis acordos, já foram concedidos, já foram feitos benefícios. Então, naquele mesmo momento, ele já decidiu. Né? Processos mais orais e céleres. Né? O nosso é um processo bem escrito, com muitas etapas, mais burocrático e demorado. E, Pedro, acho que, como você bem colocou, isso tem muito a ver com a discussão da morosidade, né, do sistema de justiça brasileiro, em suas várias dimensões, não só penal, mas como estamos falando aqui das questões penais. E é importante, quando a gente compara, né, o sistema de justiça brasileiro com outros, que isto tudo seja compreensível, porque realmente, né, é um tipo de processo penal muito baseado nessas fases escritas,
que prevêem prazos e possíveis, inclusive, dilações desses prazos. Quer dizer, o que muitas pesquisas provam é que, inclusive, quem tem condições de constituir melhores advogados, que exploram muito mais todos os recursos possíveis em cada uma dessas etapas, é quem demora mais a ser julgado, porque vai levando, né, o processo para frente, quase que, enfim, ao infinito de recursos possíveis, claro que é finito, mas... E quem não tem condições, muitas vezes, tem um processo mais célere, embora a Defensoria Pública, muitas vezes, seja até mais, né, dedicada, no caso penal, do que alguns advogados particulares. Isso Mas é fácil. tem tudo a ver, né, Pedro, com a morosidade, isso tudo que você está explicando, né? Sim, e eu estou mostrando um processo muito direto e simplificado. Na verdade, esse processo pode ter muitos incidentes e muitas coisas podem acontecer no meio deles. Então, por exemplo, antes da resposta à acusação, é necessário encontrar o acusado e entregar para ele um papel dizendo o conteúdo da acusação. Às vezes essa fase é demoradíssima para se encontrar essa pessoa, saber onde mora, vai na casa da mãe, não tá, como fazer. E aí o processo também tem vários artifícios nessa fase. Existem vários incidentes, como esse de suspeição do juiz, impedimento do juiz, incidentes de sanidade mental, para se ver a questão do acusado, se ele está gozando de todas as suas faculdades mentais para responder ao processo. Então, na verdade, esse caminho simplificado que eu estou apresentando, muito direto, ele pode ter várias pedras nesse caminho e fazer com que ele demore muito, muito mais do que isso. Audiências que demoram muito ou que, por alguma questão, são anuladas e refeitas. Muitas vezes você faz uma instrução, essa fase de colheita de provas é chamada de instrução. Você faz uma instrução com audiências de mais de 20 pessoas e por uma questão da inversão da ordem das testemunhas, você ouviu uma antes da outra, que não deveria ser assim, você tem que escutar as 20 testemunhas mais uma vez para respeitar o rito. Então, muitas coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Eu vou tirar esses últimos minutos para falar de sistema recursal e vou deixar a execução para sexta-feira. Na verdade, a execução é um campo do processo. Eu até trabalhei bastante com execução, mas com um tipo muito específico. E é uma parte do processo que é a que eu tenho menos domínio, até, e é pensado a gente poder trazer alguns depoimentos ou experiências de vocês nesse campo. Acho que tem alguma pessoa que falou que trabalha com algo relacionado ao sistema penitenciário. Não sei se foi a Ana Paula, ou alguém falou que trabalhava com algo relacionado a isso, não sei se com fotografia ou jornalismo. Ou também outras pessoas que tenham tido experiência em contato, a gente pode conversar um pouco sobre essa questão. E eu vou falar hoje de sistema recursal. Como a professora Ana bem lembrou, né, são muitos, tanto você vai comparando as duas colunas que eu montei, a da direita está maior. Né? Existe o sistema recursal, ele é, às vezes, muito mais extenso do que essa primeira fase do processo. Ó, Elisandro também, excelente. Podia trazer mais contribuições sobre esse tema da execução. A gente pode fazer isso no comecinho da sessão de sexta. E eu vou falar um pouco sobre o sistema recursal, né? Então, a questão é essa. A gente tem direito ao duplo grau de jurisdição, a gente tem direito a que essas decisões sejam aperfeiçoadas, revistas, rediscutidas, né? Muitas vezes, cada pessoa olha de um jeito, né, para o processo, não presta atenção num campo, presta atenção mais no outro, ignora alguma coisa. O processo é construído um pouco disso, né? Um pouco que eu pesquiso também, é construído de algumas ignorâncias, vamos dizer assim, alguns pontos cegos, algumas questões que você não leva em conta. Então você tem esse sistema para você ir rediscutindo isso.
Então, o primeiro recurso que a gente tem é chamado embargo de declaração. Algumas pessoas não consideram isso um recurso, mas eu vou chamar de forma geral de recurso. O que são os embargos de declaração? Ele é um recurso que você dirige, que você pede à própria pessoa que tomou a decisão. Você chega para a pessoa que tomou a decisão e diz, olha, olhe melhor a sua decisão. Ela tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa contraditória, tem alguma coisa que não está se encaixando muito bem. Tinha esse ponto que é obrigatório falar e não falou. Então, por exemplo, a sentença não disse qual era a pena. Eu preciso saber qual é a pena. Então você entra com esse recurso para o juiz e diz, olha, você me condenou, mas você não me disse qual era a pena. Ou então, você me disse a minha pena, mas não me disse qual era o regime de cumprimento, que é isso que a gente vai falar na execução. Né? Se era regime aberto, semi-aberto ou fechado. Ou então, tudo bem, você me condenou no final, mas lendo as suas razões, você reconheceu que, na verdade, não fui eu, foi meu irmão gêmeo. Por que você me condenou? Isso está contraditório. Então, você vai trazer essas questões de contradições, de omissões, né, de lacunas, de faltas, para a própria pessoa que decidiu, para ela poder olhar e, opa, realmente, complementar. Sua pena é 2 anos. Então, seu regime é aberto. Ela vai complementar, ela pode complementar. E aí depois a gente vem 2 recursos, recurso em sentido estrito e apelação. Tá? Esses recursos, ele tem a mesma finalidade. Eu, na verdade, nunca entendi, até hoje eu não entendi bem, por que é que existe esse recurso em sentido estrito. Qual é a razão dele de ser essa diferença, né? O código, o que é que ele faz? Ele diz que existe recurso em sentido estrito e diz quais são as situações. Mas tanto o recurso em sentido estrito, esse nome, quanto a apelação, elas querem rediscutir em segunda instância, rediscutir no tribunal, rediscutir com outros juízes o que foi decidido pelo primeiro juiz. É isso que elas querem fazer. Elas querem levar aquela questão para o tribunal. Quando é a sentença, quando essa sentença normal do processo deu a pena e disse que foi condenado, deu a pena, o nome do recurso é apelação. Em outras situações, a gente vai chamar de recurso em sentido estrito. Mas não me parece ter alguma razão lógica para essa distinção. Talvez seja uma questão de nomenclatura histórica somente, que foi mantida no código até hoje. Então, vou dar só um exemplo para não ficar tão abstrato. Então, se aquele juiz não recebeu a denúncia, porque ele achou que a nota era de banco imobiliário, o que o Ministério Público vai entrar, o recurso, é um recurso em sentido estrito, né, nesse caso. Mas o que ele está querendo fazer é nada mais do que levar aquela decisão para um tribunal e ir lá rediscutir, né? Então, quando eu apresento essa apelação, o meu caso ele vai para um tribunal. Então, a gente tem um tribunal, a gente tem vários juízes, eles estão ali divididos, ou em câmaras ou em turmas, em grupos, né? Normalmente grupos de 3 pessoas, de 3 em 3 ou de 5 em 5, vão variar um pouco de cada tribunal. Mas aí essas 3 pessoas agora vão decidir o seu caso. Então, o seu caso vai ser passado para 3 pessoas que vão rediscutir seu caso conforme as razões que você apresentar nessa apelação. Eles vão discutir e no final vão votar. Se o resultado for 2-1, cabe um recurso. Porque 2-1, alguém acreditou em você. Você tinha 3. 2 mantiveram a sua condenação, vamos dizer, e 1 quis absorver. Então você tem um recurso chamado embargos infringentes. Esses embargos infringentes é isso. Você vê que alguém acreditou em você, alguém acreditou na tese que você trouxe, e você acha que 3 são insuficientes. Você quer que mais juízes conheçam e mais juízes julguem aquilo. Então você pode entrar com esses embargos e aí vai ser julgado por uma maior quantidade de juízes. 5, 11, ou muitas vezes o tribunal completo, que é o chamado pleno. Então você vai levar essa sua questão para mais juízes, porque pelo menos um já acreditou em você. E além dele,
terminada toda a discussão no âmbito desse tribunal, a gente está falando aqui de tribunais de justiça dos estados, ou então nas justiças especializadas, né, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, ou então, na militar a gente não tem esse órgão de segundo grau, mas então a gente está falando desses órgãos de segundo grau. Eles vão discutir, terminada essa discussão, você ainda tem mais dois. Um recurso especial, em que você vai esquecer todas as questões que dizem respeito aos fatos e às provas. Você só vai debater questões jurídicas. Então, tipo, o que o tribunal aceitou, o que ele reconheceu como a verdade, está imutável, né? A verdade das coisas, a verdade formal, jurídica, ela se esgota na segunda instância. Depois você ainda tem recursos para discutir a classificação jurídica disso. Então, ficou comprovado que a nota era de banco imobiliário. Acabou-se na segunda instância. O que pode ser discutido na terceira ou na quarta é se nota de banco imobiliário é crime ou não. Esse tipo de discussão você ainda pode levar adiante. Você não pode mais discutir se era ou não nota de banco imobiliário, mas discutir se isso é crime ou não, você ainda pode. Essas são as razões do recurso especial e do recurso extraordinário, que vão para uma terceira e uma quarta instância. Ainda se prevê um último recurso. Habeas corpus eu vou deixar também para falar na outra sessão, mas a revisão criminal é um recurso quando já acabou tudo e você descobriu muito depois. Então, a ação acabou, mas há agora um teste de DNA. E você quer um teste de DNA para mostrar que você era inocente. Você ainda pode. Por isso que eu disse que as decisões condenatórias penais, elas são definitivas em certa medida. Porque mesmo depois de terminadas todas as discussões nos tribunais, você ainda tem o último recurso, chamado revisão criminal. Se surge uma nova prova, uma nova tecnologia, você ainda pode utilizar. Acho que por hoje era mais ou menos isso que eu tinha pensado. Vou deixar habeas corpus de execução para a próxima. E queria ouvir vocês, algum comentário, dúvida. Estou aqui. Só queria comentar, a gente já está em cima da hora, não é, que existem várias pesquisas justamente voltadas para a importância de se guardar as provas por muito tempo depois da ocorrência de crimes, justamente linkando com a aula de ontem e com o que o Pedro acabou de dizer, justamente por se pressupor que novas tecnologias certamente vão surgir e poderão ensejar revisões criminais, e que é o que já aconteceu em muitos casos, né? Por exemplo, como o Pedro falou, né, casos que estavam, a princípio, decididos, inclusive arquivados, e foram reabertos diante do surgimento dos testes de paternidade, de DNA, enfim, coisas do gênero. Então, há uma discussão muito forte. Ontem eu pensei nisso, enquanto o Sérgio falava, que é muito polêmica, né, a questão do que fazer com as provas dos processos depois que o caso, a princípio, chegou a uma sentença transitada em julgado e acabou. Especialmente provas que dizem respeito a restos humanos, muitas vezes, né? Então, é uma questão polêmica, tem tudo a ver com o que Pedro acabou de dizer, que eu lembrei disso ontem e agora de novo, Pedro. Acho que chegamos, né, no nosso horário hoje. Amanhã sou eu que estou com vocês aqui para falar do júri, tá? Pedro, foi ótimo, obrigada, viu? Obrigado, Pessoal, obrigado vou pela me participação despedir de aqui vocês. também e vou terminar a gravação por hoje. Se alguém tiver alguma questão ou